Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate, até às 19 horas e 30 minutos. Muita informação, opinião e debate, também com a sua participação via WhatsApp. Você participa do Fala Galera de hoje com os seguintes temas: quem você escalaria nos lugares de Isaac e Cicinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo? Opine 97102-1493. 97102-1493. Com a ponte já garantida entre os três primeiros colocados ao fim da primeira fase, você levaria a força máxima no duelo contra o Londrina ou mesclaria com reservas mais base? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani depende apenas das próprias forças e pode avançar ao quadrangular final, até em caso de derrota. Bugre enfrenta o já rebaixado Tombense na última rodada, buscando a classificação à próxima fase. Jogo que será sábado, às 5 da tarde, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes e também na tela da Band, de graça, e também no Band Play. Baixe de graça o aplicativo e você acompanha o jogo em qualquer lugar do Brasil. Guarani tem 7 jogadores pendurados para a última rodada da primeira fase: Andrei Rafael Rodrigues, Lucas Rafael, Diogo Silva, Kelvin, Luiz Miguel e Mirandinha. Caso algum deles seja advertido e o time confirme a classificação, desfalcará a equipe na estreia da próxima fase. Os cartões serão zerados na segunda fase, mas quem tomar cartão na última rodada, ou seja, na rodada 19, cumpre suspensão na primeira rodada do quadrangular. Fora dos planos do clube, Lucas Macedo é o novo reforço do Amora de Portugal. Atacante foi emprestado à equipe portuguesa até junho de 2026. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria tentou negociar mando para jogo contra o Tombense. Saiba mais. Pautas da Ponte Preta.
Dudu e Serginho treinaram normalmente com o elenco nesta quarta-feira. Volante participou das atividades, mesmo com a informação de que o Vitória teria solicitado seu retorno. Diretoria da Macaca não foi comunicada oficialmente sobre um pedido de volta e não pretende liberá-lo. Já Serginho ficou fora da última partida por questões pessoais e fica agora à disposição para a próxima partida contra o Londrina. Elenco da Ponte se reapresentou na manhã de hoje e deu início à preparação para o duelo contra o Londrina. Com a vitória sobre o CSA, Macaca está garantida entre os 3 primeiros colocados, independente do resultado, diante da equipe paranaense. Expectativa da diretoria é acertar todos os salários até o fim desta semana. Ponte já iniciou as transferências bancárias e deseja quitar dívidas até na sexta-feira. Pendurados da Ponte para a última rodada: Darley Santos, Léo Kovic e Lucas Cândido. Ponte inicia venda online de ingressos para a partida contra o Londrina. Preços variam entre R$10 e R$80. Bilheterias abrem a partir de sexta-feira, às 8 horas da manhã. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Jogadores recebem premiação por vitória e começam a receber salários. E tem as pautas do dia, são notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Jean Lucas, do Bahia, é convocado para a seleção brasileira no lugar de Joelinton lesionado. Alexandro, do Flamengo, também foi cortado, mas não terá substituto. Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, e encerra a participação nas eliminatórias contra a Bolívia, 5 dias depois. Pauta 2. O São Paulo fez uma consulta para saber qual é a situação do atacante Marcos Leonardo, do Al Hilal da Arábia Saudita, e entender se seria possível transformar o interesse em negociação. O tricolor, porém, concluiu que seria quase impossível abrir conversas para tirar o centroavante de 21 anos do clube saudita neste momento, a menos de uma semana para o fim da janela de transferências e com uma engenharia financeira complexa pela frente. Pauta 3. Visando evitar novos confrontos, a CBF decidiu separar as torcidas no jogo entre Brasil e Chile no Maracanã, após confusão em partida contra a Argentina. Visitantes ocuparão o setor sul do estádio, com ingressos a R$200. Mesma estratégia utilizada pelo Flamengo em jogos como mandante. A mudança ocorre após multa de 70 mil francos suíços à CBF por desordem no jogo anterior do Maracanã contra a Argentina. A reunião de segurança está marcada para ajustar detalhes. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E você também, ouvinte, pode participar aí dos temas para colocar a sua opinião através do WhatsApp
97102-1493. 97102-1493. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que a diretoria da Macaca já começou a acertar os salários que estavam atrasados referente ao mês de junho. Alguns jogadores já receberam parte desses salários e funcionários também, que são CLTs aí, receberam na semana passada. Pelo lado do Guarani, o Bugre tentou conversar com a diretoria da Tombense para mudar o local da partida, visto que Tombos é uma cidade muito longe e de difícil acesso, mas o time de Minas Gerais recusou o pedido do Guarani. Batista. 17:10, o ranking do Trata Brasil confirma. Campinas é líder em saneamento entre todas as cidades brasileiras e com nota 10 em todos os quesitos. São 17h10 em Campinas. Está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. E simultaneamente opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha. Olha aí, senta o dedo. Manda aí um joinha para nós. Legal demais, viu? Ter aí a sua participação. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse Desktop. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em debate, na Bandeirantes. 17h15, hoje até 19h30. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. FM 85,7 também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí para nós um like, manda joinha e muito obrigado pela sua audiência. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 17, 18 ou 20 no ar. Eu não sei se vocês mandam mensagem ou não, mas fala pros caras aí, lembram eles, que eles não lembraram. Eu aí em Campinas sou Guarani, mas eu acompanho a Ponte também. E o gol da Ponte, o segundo gol que o menino lançou, o rapaz na direita, se vocês lembrarem, lembra muito a época que expulsaram o Rivelino do Corinthians, mandaram embora o cara, tal, só porque acharam que ele não jogou nada, não jogava nada, principalmente quando perdeu o título para o Palmeiras. Então, o Rivelino foi para o Fluminense. O Fluminense acabou fazendo uma máquina e a maior jogada que tinha do Fluminense era o Rivelino, do lado esquerdo do seu campo, lançar o Búfalo Gil, que começou a aparecer na direita. E o lance da Ponte
me relembrou esse lance. Dá um toque, cara, porque vai valorizar muito o próprio menino que fez o lançamento. E se vocês conseguirem pegar esse lance, foram vários lá no Maracanã. É muito bonito. Ele falou o nome? Disse o nome não, né? Não percebi se o ouvinte disse ou não o nome. Ele está se referindo ao Matheus, esse jogador que fez a sua estreia com o comando do Marcelo Fernandes. Tem 17 anos, entrou na partida contra o CSA. E ele fez um lançamento primoroso, genial. Estando do lado esquerdo, ele que é destro, de canhota, lançou do outro lado, do lado oposto, uma inversão realmente espetacular, encontrando o Diego Tavares lá do lado direito. Ou seja, o menino estava do lado esquerdo, no campo de defesa, e lançou de uma extremidade à outra, e o Diego Tavares levou a bola em velocidade, entrou na área, sofreu pênalti. Então ele está dizendo que o lance foi parecido com lances protagonizados pelo Rivelino, que saiu do Corinthians em 1975. Quem está nos assistindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o momento do lançamento do Matheus. 17 anos, ele pega a bola no campo de defesa, caminha. Estou descrevendo para quem somente está no rádio tendo áudio. E lança da esquerda para a direita, Diego Macedo. Aliás, Diego Tavares. Ele tenta a arrancada, está marcado pelo zagueiro, mas ele consegue, na velocidade, passar pelo zagueiro, entra na área e foi derrubado pelo mesmo zagueiro. Tanto é que o zagueiro foi expulso. Então o Rivelino, realmente aconteceu isso. A torcida ficou magoada, chateada, porque na final do título paulista de 1974, o Campeonato Paulista tinha uma importância impressionante. O Santos, por exemplo, até deixou de disputar jogos pela Libertadores, priorizava o Campeonato Paulista. E em 74, o Corinthians perdeu para o Palmeiras e ficou 20 anos sem conquistar um título importante. E o Rivelino foi muito criticado pela imprensa à época e também por torcedores. E se sentiu acuado e acabou, deixando o clube e foi para o Fluminense. Após a saída do Corinthians, ele foi para o Fluminense e aí fez a sua estreia, marcando 3 gols contra quem? Contra o Corinthians. O Rivelino deu o troco, mas assim, de maneira espetacular. Vocês achavam que eu não servia para nada? Eu que fui o culpado, 3 gols. E o Fluminense, portanto, ganhou essa partida do Corinthians. Então o ouvinte está fazendo essa comparação. Eu tenho muita preocupação de fazer essas comparações, porque elas podem prejudicar. Eu acabei fazendo uma comparação com o Luizão, que jogou no Guarani, Palmeiras, foi campeão do mundo, jogou no Vasco, enfim, grandes times. E foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 94 nos Estados Unidos. Você pega aí vídeos de gols do Amoroso com lançamentos do Luizão. O Luizão Amoroso foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, marcou 19 gols. E o Luizão foi vice-artilheiro do Guarani com 14 gols. O Amoroso marcou 19.
não tem estatística aqui, mas a maioria dos gols com assistência do Luizão. Então, o futebol desse Matheus, jogador da Ponte, tem muitos predicados que remontam à característica do Luizão, que jogou no Guarani. Mas muito obrigado aí pela sua participação e também pela sua observação. Faltou só o nome, seria muito legal falar o seu nome aqui na sua participação. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, e a todos da rádio. Gostaria de saber se caso os dois times caírem no mesmo grupo, quais são as possibilidades dos dois subirem. Um abraço, Batista, uma ótima e excelente tarde. Abraço para você, muito obrigado. O que ele perguntou? Sobre... Qual que é a chance de classificarem? Ah, perfeito. Tem grande possibilidade dos dois caírem no mesmo grupo, né? Acho até que não vai mudar a classificação atual. No momento, os dois clubes estão no mesmo grupo, junto com o Náutico e Brusque. E aí, quem tem a possibilidade de acesso, se é isso que ele está querendo perguntar. Olha, seria muito bom, tudo na vida é assim, né? Existe o ideal e o possível. O ideal é que os times de Campinas estivessem em grupos diferentes. A chance de acesso é maior. Se os dois caírem no mesmo grupo, e neste grupo tiver o Náutico, a chance dos dois subirem é menor. Claro, não mata totalmente, né? Porque os três serão favoritos. O Brusque seria aí, digamos, o azarão do grupo, se o grupo for exatamente esse ao término da rodada 18. Mas não tenha dúvida que há uma dificuldade imensa, porque o CH já vem falando há algum tempo, antes mesmo do Náutico estar nesta situação. O Náutico começou muito mal o campeonato. Ele só mudou a sua postura quando assumiu o Hélio dos Anjos. E aí o CH, me lembro bem, na oportunidade, falou, olha, vai subir muito o time do Náutico. E realmente subiu. Hoje está na terceira posição, mas ainda falta uma rodada, pode assumir a vice-liderança. Se a Ponte vencer, a Ponte enfrenta o Londrina e o Náutico enfrenta em casa no Aflitos o Ituano. Se os dois vencerem, a Ponte termina na vice-liderança. Se houver um empate entre Ponte e Londrina e o Ituano não vencer o Náutico, né? Se o Náutico conseguir o resultado positivo, aí o Náutico é o vice-líder. Mas, independentemente do que aconteça, a Ponte não perde mais uma posição entre os três primeiros. Não chegará na liderança, a diferença é muito grande, e não perde também o terceiro lugar, porque quem vai assumir a quarta posição não consegue a pontuação para chegar nem na Ponte e nem no Náutico. Então a briga é só para ver quem é que vai ser vice-líder ou ficar aí na terceira posição. Então a resposta é uma resposta muito difícil. Ô, Batista, se os dois caírem no mesmo grupo. E caso troque a posição, a Ponte Preta fique em terceiro e o Náutico em segundo, e aí também muda o cenário do derby, porque já na primeira rodada teria o derby com o mando do Guarani no Brinco de Ouro, e o segundo derby aí é para os dois torcedores que haja coração, porque o último derby seria na última rodada, no campo da Ponte desta vez. Então, eu acho que pro melhor cenário, para os torcedores não morrerem do coração, é a Ponte Preta classificar em segundo e o Guarani em sexto. Aí realmente seria para arrebentar, né? Só imagina, um derby definindo qual time vai subir, ou os dois, com o resultado, digamos, de empate, podem subir. Já pensou uma atmosfera dessa, um cenário desse tipo?
Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, sempre agradecendo o carinho da audiência de todos. Vamos em frente. Fala, galera, quem você escalaria nos lugares de Isaac e Cicinho suspensos pelo terceiro amarelo? Acho que o Caio Melo, se tiver condição no meio campo, e o Lucas Justin na lateral direita. Eu acho que é mais ou menos por aí. O resto é atitude, mobilização, e tem que respeitar muito o Tombense, mas tem que ir para dentro dos caras. Tem que ganhar o jogo. É o jogo da vida do Guarani, pelo menos nesta primeira fase. Com a Ponte já garantida entre os 3 primeiros colocados da primeira fase, você levaria a força máxima no duelo contra o Londrina ou mesclaria com reservas mais base? Batista, assim, ó, eu não sei se o treinador vai fazer isso, colocar toda essa garotada aí na fogueira, né? Eu acho que ele vai, como está fazendo, colocando aos poucos. Portanto, não, eu não pouparia ninguém, eu acho que é o melhor caminho, não é? Só aqueles que já têm 2 amarelos, né, que se tomarem o terceiro na partida contra o Londrina, eles ficariam de fora da primeira partida da próxima fase. Do restante, todos os titulares, Batista. 17h30 ou 20 no ar. Fala, Batistão, boa tarde. Carlos Mucim do Parque Prado. Batista, queria saber a sua opinião e dos comentaristas, até porque eu julgo a Rádio Bandeirantes sem clubismo, né, faz uma imprensa esportiva séria. Gostaria de saber se as 2 equipes se classificarem para a próxima fase, quem tem mais chance do acesso, Guarani ou Ponte? E aí, logicamente que colocando tudo em conjunto, né? Técnico, elenco, o que você acha? Você acha que as 2 equipes têm chance de subir? Ou se tivesse que escolher só uma, qual das 2 teria mais chance de subir? Obrigado, um abraço, boa tarde. Abraço. Olha, é aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Depende muito do grupo, né? Que os times vão cair. Se os 2 estiverem em grupos diferentes, a chance dos 2 subirem é maior. Se estiverem no mesmo grupo, são chances parecidas. São chances iguais. Guarani começou muito mal, mas deu uma arrancada, mudou de treinador. A Ponte sempre esteve bem. Não performance, mas pontuando. A Ponte nunca teve ameaçada de não conseguir a classificação. Classificou aí com 3 rodadas, não é isso? 3 rodadas de antecedência. Então, teoricamente, a Ponte teria mais chance de subir. Só que, ultimamente, o time do Guarani está jogando melhor. Então, é difícil apontar apenas um. Eu colocaria como os 2 com chances de acesso e com mais chances se caírem em grupos diferentes. Se caírem no mesmo grupo, a chance é menor, principalmente se pegar uma equipe de tradição no grupo, como é o caso do Náutico. 17h33 ou 20 no ar. Mensagens de texto. Diz aqui o ouvinte. Boa noite, Batista e toda a equipe. Referente à enquete, já que o Marcelo Fernandes é especialista em trabalho com base, o próximo jogo é uma oportunidade dele montar uma equipe usando alguns garotos da base. Assim ele conhece o potencial de cada um e saberá quando deverá usá-los. Abraços, Carlão, do Nova Aparecida, em Campinas. Abraço para você, Carlão. Muito obrigado aí pela sua participação. E olha, uma colocação extremamente inteligente, viu? Porque o jogo não vale nada. Tem essa questão, vai terminar em segundo ou terceiro, não muda nada. E ainda, a Ponte não é descartado
de que ela, colocando os garotos, não vai conseguir um resultado positivo. Os garotos podem entrar e fazer uma grande partida e a Ponte vencer a equipe do Londrina, mesmo jogando com os meninos da base. Eu, por exemplo, gostaria muito de ver um pouco mais o Matheus, gostaria de ver o Gustavo Teles jogando um pouco mais. Ele poderia usar outros meninos da base, poderia requisitar. A Ponte está com um problema aí com os zagueiros, né? Então, ele poderia requisitar lá o Diego Leão, que é do sub-20, não está sendo aproveitado. Esse aí não subiu, mas poderia, de repente, dar aí uma minutagem até para observá-lo como é que seria o comportamento dele jogando uma partida oficial de profissionais. Então, poderia realmente o Marcelo Fernandes dar essa oportunidade. Acho que não fará isso, mas ele só fez no jogo diante do CSA, devido às circunstâncias. Tinha muitos desfalques e esses jogadores estarão retornando para essa partida diante do Londrina. Boa tarde, Batista. Se passar os dois campineiros no mesmo grupo, quem estará jogando o melhor futebol? Abraço para você, Augusto. Muito obrigado pela sua participação. A Ponte melhorou um pouco, né? Com o Marcelo Fernandes. Vinha muito mal na performance, não pontuando. O Alberto Valentim fez um trabalho incontestável com relação à pontuação. Se a Ponte subir, deverá a Ponte agradecer uma parte significativa do campeonato que foi conduzida pelo Alberto Valentim. Mas o time jogava muito mal e melhorou com o Marcelo Fernandes. Assim como também, curiosamente, Guarani melhorou. Marcelo Fernandes comandava o time do Guarani, que trocou de treinador. E chegou o Matheus Costa e o Guarani também melhorou. Começou a jogar um futebol melhor. Então não dá para arriscar neste momento quem é que vai jogar o melhor futebol. Vamos ter que aguardar aí entrar o quadrangular para ter uma opinião um pouco mais definitiva. Boa noite, toda a equipe. Diz aqui o ouvinte, professor Marcelo, dando oportunidades para a base e com as lambanças nesse último jogo do Sérgio Rafael, não seria uma boa dar uma chance para o garoto Diego Leão? Vem se destacando no sub-20 em alguns campeonatos. Sou Gabriel Farias. Abraços a todos. Coincidentemente, né? Acabei de falar do Diego Leão. Quem primeiro falou do Diego Leão aqui na Rádio Bandeirantes foi o Tigrão, fazendo o jogo da Copinha, Taça São Paulo. O Tigrão comentou sobre o Diego Leão que estava pronto. Olha que faz tempo, hein? Copa São Paulo foi em janeiro. E lá em janeiro, o Tigrão já disse que o Diego Leão estava pronto para o time de profissionais. E ele continua no sub-20 da Macaca até hoje. Não teve nenhuma oportunidade. Então tá correto aqui o ouvinte, Gabriel Farias, a respeito do Diego Leão. 17h38 em Campinas. Esporte em debate até às 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara.
As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, viu? Assada, pode ser assada, né? Frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil de BRT, lá do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê! Abraço para você, boa tarde. Boa tarde para você também, Batista, um abraço, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando do mercado da bola, né, porque o mercado da bola tá quente e o Flamengo tá vendendo o Matheus Gonçalves, meio atacante de apenas 20 anos de idade, tá vendendo para o Al Ahly por 9 milhões de euros, cerca de 57 milhões de reais, jogador do Sub-20, que não vinha sendo utilizado pelo técnico Felipe Luiz. E o Vitória continua na busca por um treinador depois de demitir o técnico Fábio Carille. Ainda não anunciou ninguém, Ramon Dias é um dos nomes, aquele mesmo que passou pelo Corinthians e também pelo Vasco. E sabe quem que assumiu de forma interina o Vitória, que é técnico do Sub-20, Batista? Você deve se lembrar porque ele foi jogador da Ponte Preta em 2001. O Rodrigo Chagas, aquele lateral direito, hoje está assumindo Vitória de forma interina. Oi, CH, você chamou? Sim, Batista, ainda sobre a mensagem do nosso ouvinte, o Tigrão realmente tem falado muito bem do Leão. Eu conheço pouco o jogador, confesso, porque eu estava de férias no momento da Taça São Paulo, vi muito pouco, mas ele viu e eu confio no olhar clínico dele. Mas tem uma outra solução. O Kelvin entrou muito bem no segundo tempo contra o CSA, lateral esquerdo. Jogador experiente, forte demais. É colocar o Arthur na quarta zaga. Não tem segredo. Agora, o ideal seria colocar o garoto, não é? Mas o Arthur como quarto zagueiro e um lateral esquerdo diferente é uma boa também, não é? Agora, o que não dá mais para suportar é ficar colocando e apostando no Sérgio Rafael, que infelizmente, bom profissional, pai de família, cara decente demais, mas dentro do campo, na ponte, ele não está conseguindo desempenhar, Batista. São 17h43. Olha, se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos narrando futebol, é que jogo bom se ganha no preparo. Não adianta só ter talento, tem que treinar, cuidar do físico, da cabeça e da saúde íntima também. E nessa hora o homem que quer continuar jogando bonito precisa conhecer a Prime Man, uma clínica completa especializada em saúde e estética íntima masculina. Eles tratam ejaculação precoce, reposição hormonal, aumentam a performance e ainda fazem harmonização íntima.
como engrossamento e aumento peniano. Tudo com tecnologia de ponta e descrição total. É como um centro de excelência parceiro. Você entra preocupado e sai de lá confiante, pronto para meter aquele golaço na cama e na vida. Nada de jogar no sacrifício, nada de fingir que está tudo bem. O craque se cuida, o craque se prepara, amigo. Então anota aí, 99787-7603. Para quem é fora da região de Campinas, DDD 19 99787-7603. Chama pelo WhatsApp. Mande agora uma mensagem de WhatsApp e entre em campo com a autoestima de artilheiro. Prime Man, onde o homem vira o jogo. Rádio Bandeirantes. Informações da Ponte Preta. 17h45. Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batista, vamos começar falando primeiramente dos salários, né? A Ponte Preta que vem sofrendo com esses problemas extracampo desde lá do final de julho, quase 2 meses aí de salários atrasados, segundo o acordo que o presidente Eberlin tem com os jogadores, mas nessa semana parece que as coisas estão caminhando bem. Nesta quarta-feira do almoço para cá, a Ponte Preta começou a acertar alguns salários atrasados de jogadores, quer pagar também os salários da comissão técnica. Vale lembrar que na semana passada os funcionários do clube, como o porteiro, faxineiro, enfim, funcionários que são CLT, que têm registro na carteira, receberam o salário que estava atrasado e nessa quarta-feira a diretoria começou a acertar os salários dos jogadores. E o elenco da Ponte Preta se reapresentou hoje no CT do Jardim Olinda, treino no período da manhã. Vale lembrar que o Dudu, que estava suspenso na última partida, e saiu uma notícia hoje também que ele havia recebido que o Vitória havia solicitado o retorno do Dudu. Ele treinou normalmente com o elenco hoje no CT do Jardim Olinda. O Serginho também participou da atividade, como o Lucas Cândido. Esses 3 jogadores aí que nas últimas semanas surgiram muitos boatos sobre a saída desses atletas. Os 3 atletas treinaram normalmente na manhã de hoje do CT do Jardim Olinda. E antes do treinamento, nós conversamos com alguns jogadores. O Matheus, garoto da base da Ponte Preta, fez sua estreia na partida de segunda-feira diante do CSA, conversou com a gente da imprensa e ele contou um pouco da história dele, um pouco da trajetória que ele teve até chegar ao profissional da Ponte Preta. Passei por muita coisa, vim de São João da Boa Vista, treinei bastante tempo lá num clube chamado Palmeirinha, passei por lá desde os meus 9 anos, com 11 eu fui pro Corinthians na base, fiquei lá até os 14. Aí eu vim pra Ponte com 14, joguei com 15, com 16 eu voltei pro Corinthians. Aí infelizmente não deu certo, voltei aqui com 17 e agora cheguei aqui, graças a Deus. E o Matheus também, assim como ele, outros garotos da base da Ponte Preta vêm recebendo oportunidades com o técnico Marcelo Fernandes, e ele falou sobre essa nova leva de jogadores da base da Ponte Preta que estão subindo ao profissional e se para ele, esse grupo de jogadores jovens que subiram junto com ele, se isso ajuda ou não para ele na adaptação ao time profissional. Então, a molecada tá merecendo muito. Molecada, eu falo assim, todos nós estão merecendo muito porque tudo que a gente vem fazendo na base, a gente sobe e sempre estamos dando o nosso melhor. Então, me ajuda porque são os moleques que eu já estava no dia a dia, mas também, se eles tiverem ou não tiverem, não me atrapalha muito. Então, mas o molecada está merecendo muito, assim como nós todos aqui. Então, todo mundo no mesmo objetivo. Quem também falou com a gente na manhã de hoje no CT do Jardim Olinda foi o Diego Tavares. Ele que inclusive recebeu o belo lançamento do Matheus, acabou sofrendo o pênalti que depois foi convertido pelo goleiro Diogo Silva. O Tavares falou como que o elenco está mentalmente, se já está pensando na próxima fase ou se vai pensando jogo a jogo até chegar ao quadrangular final. Cara, igual você falou, nós jogadores, né, pensamos jogo a jogo,
porque não tem como nós pensar na próxima fase, nos outros confrontos, porque ainda vai depender muito desse jogo, né? Para ver quem que vai cair na chave ali. Mas nós precisamos dessa vitória, ainda mais diante do nosso torcedor, diante da nossa casa, porque para classificar num lugar melhor ali, em segundo colocado. Então, jogar esse jogo aí de sábado, aí depois pensar mesmo no próximo confronto, porque quando se passa de fase é outros jogos, né, cara? A dificuldade aumenta, porque todos os clubes já se conhecem. Mas eu tenho certeza que nosso time vai muito forte para a próxima fase e se Deus quiser vamos conquistar o objetivo do clube e o nosso também, que é o acesso e se Deus quiser chegar na final. E além do Diego e também do Matheus, o Diogo Silva, goleiro da Macaca, conversou com a gente também. E é certo, o Diego falou, o elenco vai pensando jogo a jogo, mas a Macaca já está classificada para a próxima fase. E o Diogo Silva, um dos jogadores mais experientes desse elenco da Ponte Preta, um dos líderes desse grupo de jogadores, falou um pouco como será a preparação no quadrangular final. Se preparar bem para aquele time da semana, né? Não teve muitas movimentações, mas certos times teve algumas mudanças. Nós tivemos aí que enfrentar todos na primeira fase, então se conhece um pouco, mas claro que muda a atmosfera porque é jogo decisivo, é tipo como se fosse jogo de Copa, né? Jogo de mata-mata. Então a concentração automaticamente ela vem de uma maneira diferente. Então quando chegar a semana focar, preparação total visando aquele adversário. O Diogo também comentou, melhor dizendo, sobre a possibilidade de derby. É quase certo que teremos mais 2 derbys nesta próxima fase de Série C. E o Diogo falou como que o elenco da Ponte Preta vê essa possibilidade de mais 2 clássicos no Campeonato Nacional. Olha, depois que acabou o jogo, né, que eu fiquei sabendo o resultado, eu acho que é muito difícil até não ter isso, mas a Ponte Preta está preparada. E quando a gente quer ser jogador, a gente quer jogar esse tipo de jogos, né? Esse tipo de jogo que nós gostamos e que nós queremos. E se for isso, não vai ser uma coisa absurda para nós, né? Então é isso, Batista. O elenco da Ponte Preta deu início à preparação já para a partida diante do Londrina no próximo sábado. A bola rola a partir das 5 horas da tarde no Moisés Lucarelli. Partida muito importante. Vale lembrar mais uma vez que o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com 3 jogadores. O Simon, que foi expulso, além dele, o Arthur e também o Léo Oliveira receberam um 3º cartão amarelo. São desfalques confirmados. Por outro lado, ele contará com o retorno do Dudu, do Elvis e também do Gé, peças fundamentais aí nesse time da Macaca. Ô Batista, eu acho que seria legal, eu vou até perguntar pro CH, se nessa partida, como a Ponte já está classificada, uma partida em casa, jogando ao lado do torcedor, se ele escalaria mais garotos da base para essa partida. Por exemplo, o Matheus, o Gustavo Teles, o próprio Pedrinho, o atacante Caio Ganga também. Se esse jogo seria o momento ideal de colocar esses meninos na arena. Olha, Pedro, eu gosto muito. Esses 3 jogadores que você mencionou são jogadores com personalidade. Eu acho que isso, além da parte física, técnica, evidentemente, mas a parte de personalidade, para mim é o alicerce do jogador de futebol. Se o cara não tiver personalidade, cabeça no lugar e conseguir controlar o emocional, não adianta ele treinar pra caramba, não adianta ele ter o melhor preparo físico, não adianta ele ter o técnico mais estrategista. Ele precisa ter confiança, ter personalidade para jogar o jogo. E esses meninos, pelo menos às vezes que vi, né? E não foi um jogo apenas, foram alguns jogos, não tantos assim, é verdade também, eles passaram uma imagem para esse amigo de vocês de muita segurança, de estar à vontade. Então, eu não tenho nenhum receio de colocar os garotos, só que a gente tem que pôr na balança. A partida contra o Londrina é o pré-vestibular da próxima fase também, não é? Nunca é legal perder, né? Ter problema, principalmente jogando em casa. Então o melhor dos mundos seria a Ponte se apresentar com a valentia, coragem, personalidade que ela jogou o segundo tempo contra o CSA.
Aí você chega grandão, parece que a diretoria está acertando os salários, isso é uma ótima notícia, colocando a casa em ordem, não é? Aí fica diferente a situação. Imagine hipoteticamente uma situação. O Londrina está classificado, a Ponte também, mas a Ponte faz um outro bom jogo. Com os garotos ou não, vai com uma outra moral para a segunda fase. Porque não é só de camisa que vive futebol. Se camisa ganhasse o jogo, não precisava nem disputar a primeira fase. Ponte e Guarani estariam de volta na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a realidade é diferente. A qualidade dos times é muito equiparada. Então, uma diferença dessa, emocional, o time, bom, pelo menos para mim, o que a Ponte demonstrou na partida em Alagoas, o Marcelo Fernandes em pouco tempo está com o grupo na mão. E isso é essencial. Isso vai ser suficiente para a Ponte subir? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Mas que a coisa está se formando para ficar grandona e legal, tá. Mas, repito, mais importante do que colocar os garotos da base, que eu gosto e acho pertinente, não é? Principalmente na partida contra o Londrina, mas não acredito que o Marcelo vai colocar muita garotada, não, mas vai levar para o jogo e vai colocar no segundo tempo. O mais importante para a Ponte chegar com chance na segunda fase é pagar tudo que deve para os jogadores e comissão técnica, Batista. E a sua sugestão, né, do Kevin na lateral esquerda e o Arthur na zaga, no próximo jogo não será possível. Não com relação ao Kevin, que provavelmente será escalado. Verdade. Mas Verdade. O Arthur está suspenso pelo terceiro amarelo. Então não poderá, mesmo que queira o treinador, se utilizar do futebol do Arthur na zaga. Então tem que colocar o moleque para jogar. Sérgio Rafael ninguém suporta mais. Eu acho que o jogo, inclusive no segundo tempo, quando o time subiu de produção, e o Sérgio Rafael e o Wanderson, o negócio foi tão complicado, Batista, que o Sérgio Rafael e o Simon complicaram até a vida do Wanderson, que é bom jogador. Até o Wanderson jogou mal. Tamanha bagunça defensiva que a Ponte se envolveu. Então, muito por conta no segundo tempo da melhora das mexidas e do reposicionamento do time, mas a entrada do Telles na frente ali, ao lado do Luiz Felipe e também do... Deixa eu ver quem que jogou aqui. Léo Oliveira saiu, Luiz Felipe, Arthur e o Rodrigo Souza. Rodrigo Souza jogou muito bem e do lado do Telles eles deram a proteção e a zaga ficou menos exposta. Mas no momento que foi exposta, além da falta no João Pedro no gol do CSA, adivinha quem estava marcando o pequenino, né, jogador que fez o gol do CSA? Sérgio Rafael. Não tem ninguém para entrar, porque o Simon está suspenso, foi expulso. O Wanderson é o titular. Aí do lado dele, o treinador, se não escalar o Sérgio Rafael, ele só tem o Darley Santos. Não tem mais ninguém. Darley Santos está em transição física e o Diego Leão, a gente acompanhou parte do treino hoje, o aquecimento. O Diego Leão nem está treinando com o elenco, então iremos de Sérgio Rafael mais uma vez no final de semana. Então o Sérgio Rafael deve ser o titular e se o Darley Santos tiver condição, tá na transição, pode ser até o jogo é sábado. Tem mais aí, né, alguns dias. Pode ser que ele fique no banco de reservas. O Dudu e o Lucas Cândido, PP, estão treinando, né? Voltaram a treinar normal. Treinaram normalmente. Rodrigo Silva, ou Rodrigo Santos, que é primeiro volante na zaga. Rodrigo Souza. Melhor do que colocar os... Oi? Rodrigo Souza. Isso, Rodrigo Souza na zaga é melhor do que suportar Sérgio Rafael de novo. Pelo menos eu penso assim. Mas aí seria improvisar, né? Não acho que o professor vai improvisar. O mais provável é de que o Sérgio Rafael vá atuar ao lado do Wanderson, no lugar do Simon.
17 horas e 57 minutos. 17h59. Nossa! O tempo está passando muito rapidamente. Ouvinte participando. Batista, você sabe qual é o valor do prêmio em dinheiro para o time campeão da Série C? Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta. Olha, a CBF não divulgou, né? A CBF divulgou somente 32 milhões para a premiação das cotas de participação. Um incremento, um aumento de 20,7% em relação a 2024. Mas não divulgou qual é a premiação para o campeão. E além desses 32 milhões, a CBF também está investindo na Série C 68 milhões de reais. Total de 100 milhões para a Série C de 2025. O ano passado, o campeão, Volta Redonda, e o vice também, premiação igual, cada um recebeu R$1.512.500. R$1,5 milhão. Se você colocar aí 20% em cima de R$1,5 milhão, então vai dar aqui 300. Então 300, R$1,5 milhão vai dar aí 1.800.000, mais ou menos, para o campeão e para o vice também, né? Analisando o aumento de 20,7% que teve a cota referente à participação do ano de 2024 para 2025. Mas, na verdade, a CBF não fez nenhuma divulgação. Divulgou o total, né? A cota de 32 milhões que é distribuída para os times de forma absolutamente igual, e também o que a CBF está investindo em infraestrutura para a disputa da competição, no total de 100 milhões de reais. 18h01, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos... Jogo de ida das quartas de final. A bola rola na Arena da Baixada. O provável Atlético Paranaense do técnico Odair Hellmann com Santos no gol, Benavides, Beleze, Arthur Dias e Léo Derek, Patrick, Felipinho e Zapelli, Mendonça, Luiz Fernando e Viveiros. Já o provável Corinthians do técnico Dorival Júnior, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique Bidu, Maicon Charles, Breno Bidon e Garro, Guinegão e Kaique ou Memphis Depay.
Apita o jogo Hilton Pereira Sampaio, o árbitro de vídeo será Rodrigo D'Alonso Ferreira. Portanto, tem Copa do Brasil hoje à noite, Atlético Paranaense e Corinthians. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 5 minutos em Campinas. Continue participando, mandando a sua participação via WhatsApp. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações, temas do dia e também as enquetes do programa de hoje. Olha, sabe aquele aroma que invade a casa e abre o apetite da gente? Aquele cheiro gostoso que vem lá da cozinha, que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis da região de Campinas. E também tem Aroma das Ervas em 14 estados. O estado de São Paulo, mais 13 estados recebem Aroma das Ervas. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato, e Sato filho, que é o Glauco Sato. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18:08, informações do Guarani. Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, vou chegar com duas informações, né? Uma delas eu já passei hoje na tela da Band, que é sobre a saída do atacante Lucas Macedo. Ele foi emprestado para o Amora, time de Portugal, que disputa a terceira divisão de Portugal, até o final da atual temporada europeia, ou seja, até o meio do ano que vem. O Lucas Macedo estava no elenco do time que disputou a Copa Paulista e foi eliminado, né? Então o Lucas Macedo vai jogar na terceira divisão de Portugal. E a outra informação que o Guarani confirmou agora à tarde é que o lateral direito, o Cauê Rafael, renovou o contrato até o fim de 2028. Destaque do Sub-20 na Copinha, nesse ano ele disputou também 9 jogos pela Copa Paulista, 2 jogos pelo Paulistão, é um jogador da base que o Guarani, é claro,
no futuro pretende utilizá-lo mais. Então o Cauê Rafael, lateral direito, renovou o contrato até o fim de 2028. Aliás, Batista, eu tenho uma informação, né, que eu, através de algumas fontes, eu descobri o seguinte: com essas saídas que o Guarani teve, salários mais altos, por exemplo, Bilu tinha um salário alto, o Sarará tinha um salário alto, o Deni Júnior tinha um salário alto e outros jogadores que saíram, o Guarani economizou pouco mais de R$200 mil na folha salarial. Isso ajudou bastante, por quê? Porque o Guarani, com aquele time que tinha na época do Pastana, para se ter uma ideia, a folha estava beirando R$1 milhão, a folha salarial do Guarani. Aí o Guarani, com essas contratações que fez, pelo que eu pesquisei através de uma fonte, cerca de R$500 mil foi o investimento do Guarani. Saindo cerca de 200, o Guarani hoje está com uma folha de R$1.350.000 aproximadamente, a folha mensal de jogadores do Guarani. Isso sem a comissão técnica. Se a gente for somar a comissão técnica, dá R$1,5 milhão. Essa é a atual folha do Guarani na Série C, uma das folhas mais altas da Série C do Brasileiro, mas é claro, teve que contratar, senão o Guarani não ia lutar para subir. A gente vai falar agora sobre os jogadores, né, ainda sobre a partida contra a equipe do Confiança. É claro que o Guarani já está projetando o jogo de sábado, mas na saída do gramado a gente tem a oportunidade de ouvir vários jogadores, né? E a gente corre para ouvir o maior número possível, até porque durante a semana a gente só ouve um na entrevista coletiva hoje em dia. Então vamos repercutir um pouquinho mais da saída dos jogadores no gramado, depois da vitória sobre o Confiança, iniciando pelo zagueiro Alan Santos. O campeonato foi bem difícil, né? Acho que foram 4 jogos sem pontuar. Mas eu creio muito na Bíblia. A Bíblia fala que melhor é o fim do que o princípio das coisas. A gente continuou trabalhando. A gente sabe que a gente tem 7 finais pela frente. Tem mais uma em Tombense para classificar. Depois classificar tem mais 6 finais. A gente vai entregar tudo para colocar o Guarani onde o Guarani merece, que é subir para a Série B e ano que vem trabalhar mais, passo a passo. A gente está indo jogo a jogo. Né, o Matheus chegou, tem implementado o seu trabalho e tem encaixado, graças a Deus, se eu não me engano, são 2 vitórias e um empate, 3 vitórias e um empate, 10 pontos. E a gente vai continuar trabalhando para que o objetivo nosso possa ser conquistado. Tá aí o Alan Santos, jogador importante, chegando o Dalberson, goleiro que estreou hoje, foi muito bem com a camisa do Guarani. Assim, feliz demais, feliz pela estreia, feliz principalmente pela entrega. Né, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, foi o que eu falei, que a semana assim, foi extraordinária, assim, um sentimento assim, de vitória já estava vindo durante a semana, né? Então estou feliz demais pela estreia, pelo clube primeiramente, né? Agradecer a Deus que me capacitou, agradecer ao Senhor que capacitou o nosso time nesse dia de hoje. Agora falta mais um jogo para a gente selar de vez. Agora vamos. O Diego Torres, ô Diego, jogo importantíssimo do Guarani. O que você pode falar dessa vitória? Cara, a gente sabia que ia ser um jogo muito importante para a gente, muito difícil. Eu conheço o treinador dele, sei que tem muita qualidade daquele lado, mas acho que a gente super sabe, jogou o jogo e acho que a gente merecia essa vitória para trazer para a torcida, que merece muito. Parabéns. A importância da torcida hoje, Diego, maior público do ano, torcedor empurrando. Irmão, tomara que a torcida acompanhe a gente, porque acho que é um apoio muito importante para nós e acho que a gente está demonstrando dia a dia, cada jogo, que a gente quer subir e o torcedor merece ser feliz. Tá certo, tá aí a palavra do Diego Torres. Deixa eu ouvir também o Renan Castro. Você viu que ele tá na gíria, né? Tá na gíria, né? Já aprendeu no bom portunhol. Deixa eu ouvir o Renan Castro falando por aqui. A gente sabe da importância do nosso torcedor, principalmente nesse momento. E essa sintonia, quando encaixa, né, campo, torcida, fica difícil de segurar. O Guarani tem uma camisa gigante e a gente espera representar da melhor forma possível. A gente tem feito isso dentro de campo e acredito que a gente está no caminho certo e a gente conta muito com a torcida para essa reta final, que eu tenho certeza que eles vão nos ajudar muito em busca do nosso objetivo. O Renan, você estreou hoje substituindo um jogador muito importante, deu conta do recado. O que você pode falar dessa sua estreia e também da vitória do Guarani? Mais importante é a vitória. Eu acredito que
toda a equipe fez uma excelente partida, a gente soube jogar na hora que era para jogar, a gente soube sofrer quando era para sofrer. Eu fico feliz com a minha estreia, fico mais ainda feliz com a vitória e a gente se consolidando cada vez mais dentro do G8 em busca do principal objetivo do Guarani na temporada, que é o acesso e o título brasileiro. Legal, obrigado Renan Castro. Kelvin, deixa eu ouvir o Kelvin saindo por aqui. Kelvin, o que você pode falar sobre esse jogo? Você que fez uma partidaça, né? E sobre essa importância do resultado na classificação. Boa noite. A gente tinha a noção, né, dimensão desse jogo, da importância que era. A competição se desenhou para esse jogo em casa, né, muito decisivo, com o apoio da nossa torcida, né, o estádio praticamente lotado. Então a gente está muito feliz, né, com essa vitória, né, do jeito que foi. Tem que ser assim, Burger é isso aí. Então a gente segue firme, a gente segue na luta. E esse jogo muito importante novamente na frente da nossa torcida. O Kelvin, você já tinha vivido uma noite como essa? A briga pela classificação, uma festa tão bonita da torcida, cara? Não tinha vivido, ainda mais efetivamente, né? Jogando, vivendo, fazendo parte desse processo mesmo. Eu estou muito feliz novamente de viver esse primeiro momento com a nossa torcida, né? De vir dessa sequência de vários jogos, de vitórias, de derrotas, né? Mas a gente conseguir reconquistar a confiança da torcida no meio da competição foi muito difícil, né? Do jeito que se desenhou a competição, então a gente tá muito feliz novamente, né? Do jeito que se desenhou todos esses jogos aí pra gente decidir na nossa casa. Ô Kelvin, eu sei que tem muito clube, Série A e Série B atrás de você pelo seu bom futebol, né? Como é que fica a sua cabeça nesse momento? Você tem contrato até o fim do ano que vem? É assim, cara, os caras até brincaram comigo, mas eu não tenho nem ideia disso aí. É muito bom, eu chamo essa energia, né? É bom esses olhares, mas eu falei, eu tô vivendo coisa aqui no Guarani que eu nunca vivi, então eu tô muito feliz, eu me sinto muito em casa, né? Parte disso é esse grupo que a gente tem, esse ambiente todo que a gente tem, né? Nosso staff, toda essa preparação, então eu tô muito feliz, me sinto muito em casa e eu sigo assim. Legal, tá aí a palavra do Kelvin. Vou emendar com o Bruno Santos, que gentilmente esperou aqui a entrevista com o Kelvin. Ô Bruno, primeiro parabéns pelo gol, né? Eu imagino que você, como artilheiro, chegou já marcando nos 2 primeiros jogos, estava sentindo o peso e a falta do gol, né? Como é que foi o gostinho hoje de voltar a marcar? Cara, foi como eu falei quando eu cheguei, eu fico feliz com os meus gols, mas como eu sempre enfatizo, cara, o importante é o grupo. O importante é o Guarani. Se o Bruno fizer gol ou não fizer, o importante é o Guarani. O importante é a vitória, os resultados positivos. Fiquei feliz em marcar hoje. Eu sabia que isso ia acontecer porque eu sou um cara trabalhador, trabalho bastante, todo mundo me conhece e hoje eu fui feliz com o gol e graças a Deus saímos com um resultado positivo. Agora é descansar durante a semana aí e trabalhar também, porque final de semana a gente tem um jogo difícil. E como que você vê essa situação do Guarani agora? Vai pegar um time que já está rebaixado, mas a gente viu em vários cenários times rebaixados dando trabalho para times que estavam tentando alguma coisa em vários campeonatos, né? Cara, com certeza. A gente sabe que de como a competição é difícil. E, cara, a gente sabe da condição da equipe da Tombense, mas a gente não pode merecer, entendeu? A gente sabe que tem pessoas que trabalham lá, como aqui também tem. A gente tem que ir pra lá, trabalhar na semana e se chegar lá, impor nosso jogo e, se Deus quiser, sair com resultado positivo. E jamais desmerecer o adversário, até porque a gente sabe, como eu falei, tem pessoas que trabalham do lado de lá, a gente tem que respeitar. E essa festa da torcida? Isso aí é maravilhoso, cara. É o nosso 12º jogador. A gente sabe o quanto é importante a torcida aqui, cara, e a gente fica feliz com isso. Espero que eles possam continuar nos apoiando para que, se Deus quiser, cara, a gente consiga o nosso tão sonhado acesso. Bom, tá aí a palavra dos jogadores do Guarani na saída do gramado, né? Antes a gente ouvia um jogador por dia ou até mais. Infelizmente hoje virou regra, a gente ouve 1 ou 2 até durante a semana, né? Às vezes até 3, mas é muito difícil. Então é importante ouvir a palavra dos jogadores do Guarani, que tem uma semana curta, a gente pode dizer assim, porque ontem recuperação, hoje um trabalho um pouco mais leve, a partir de amanhã é que o Matheus Costa vai começar a definir o time, treinamento com bola, até porque só tem amanhã e depois na sexta-feira já vai treinar em Tombos, amanhã treina em Campinas, viaja para Juiz de Fora de avião
e pega um ônibus de Juiz de Fora até Tombos, vai treinar em Tombos na sexta-feira pela manhã. O Matheus Costa não terá o lateral direito Cicinho, também o meia Isaac, os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, quem volta para o time? O Emerson na lateral esquerda, cumpriu suspensão na última rodada, e a expectativa é para a volta do Caio Melo, que está quase liberado. A gente não sabe se ele está treinando ou não, mas eu imagino, e até conversei com uma pessoa, uma fonte, que o Caio Melo pode estar em campo à disposição do técnico Matheus Costa no próximo sábado. Quem são os jogadores que estão pendurados, que não podem tomar o terceiro cartão amarelo contra o Tombense? Rafael, entre os titulares, né? O zagueiro Rafael, o volante Kelvin e o atacante Mirandinha. Eu não sei se o Matheus Costa vai pensar nisso no sábado, vai poupar alguns desses jogadores ou se ele vai com força máxima. Outros jogadores que estão pendurados, mas que são reservas: o Andrei, o Lucas Rafael, o Diogo Silva e também o Luiz Miguel. Esses outros jogadores estão pendurados com 2 cartões amarelos. Vale lembrar o seguinte, né? Que na última rodada da primeira fase da Série C, quem tiver pendurado, se tomar um cartão amarelo, o que acontece? Não joga a primeira partida do quadrangular final. Ou se o jogador foi expulso, também não joga. Agora, quem seguir pendurado, no caso, quem tiver 2 cartões ou 1 cartão, na próxima fase zera tudo, a partir da primeira rodada. Eu vou passar aqui, Batista, também é interessante, se o Lucas puder colocar os grupos na tela, não só falar dos grupos, né, mais uma vez que a gente já falou, mas a respeito de quais seriam os jogos se o Campeonato Brasileiro da Série C, a primeira fase, terminasse hoje. Tá aí os grupos na tela, né? O primeiro grupo com o Caxias, o Londrina, o São Bernardo e o Ituano. Quem está nos acompanhando no YouTube está vendo. Grupo C teria os 2 times de Campinas, além do Náutico e também do Brusque. Qual seria a primeira rodada? Já nos dias data base, né? 6 e 7 de setembro. Brusque e Ponte, a Ponte jogando fora. Guarani e Náutico, Guarani jogando no Brinco. Segunda rodada, qual seria? Já um derby, no Majestoso. Ponte e Guarani nos dias 13 ou 14 de setembro. E daí Náutico e Brusque. Terceira rodada, Náutico e Ponte Preta, lá nos Aflitos. Brusque e Guarani, jogo fora de casa para o Guarani. Quarta rodada, qual seria? Náutico, Ponte Preta e Náutico do Majestoso. Guarani e Brusque em Campinas, nos dias 27 e 28. Eu acho que é a única rodada que tem os 2 times de Campinas jogando em Campinas. Aí no dia 4 e 5 de outubro, mais um derby, na penúltima rodada da última fase. Só que derby no Brinco, 4 ou 5 de outubro, e o Brusque recebendo o Náutico. E a última rodada seria Ponte e Brusque em Campinas, Náutico e Guarani lá nos Aflitos nos dias 11 e 12 de outubro, Batista. E só para fechar, já falei com o técnico, com o Chamusca, que é o técnico do Tombense. Chamusca que inclusive foi rebaixado com o Tombense, mas já foi treinador do Guarani, foi importante para o Guarani. Ele já topou, vai participar da nossa programação, não sei se amanhã ou na sexta-feira, através do Gabriel Ferrari, que é o assessor dele. O Marcelo Chamusca vai falar com a gente, viu, Batista? Eu quero fazer uma pergunta ao Breno, mas antes, o ranking do Trata Brasil confirma: Campinas é líder em saneamento entre todas as cidades brasileiras e com nota 10 em todos os quesitos. Sanasa. Eu vou perguntar ao Breno, porque o CH estava no jogo da Ponte. E o Breno assistiu o jogo... Não, o Breno estava no jogo do Guarani. É, exatamente. Então, e o CH estava no jogo da Ponte. Então, o Breno é que pode dizer... Nós comentamos bastante aqui a respeito da vitória e tal, mas passou batido sobre o lateral esquerdo, o Renan Castro,
ele substituiu o Emerson Barbosa, que retornará nesse jogo em Tombos. E o Renan Castro, como é que foi? Qual a sua opinião sobre o lateral esquerdo que substituiu o Emerson em BB? Para mim foi muito bem, Batista. Eu até citei isso durante o jogo. Nós até conversávamos, né? Eu, Boles e o Tigrão durante o jogo, que o Renan Castro, é claro, o Emerson faz falta porque ele é titular absoluto, é um jogador bastante irregular. Agora, o Renan Castro entrou e parecia, se a gente não tivesse vendo o jogo, só ouvindo, que seria o mesmo jogador, o Emerson, entrou com a mesma qualidade, chegando muito bem à frente, marcando muito bem. Eu acho que o Guarani ganhou uma excelente opção para quando não tiver o Emerson. Para mim, ó, se for dar uma nota para ele de 0 a 10, eu dou nota 6,5, entre 6,5 e 7 para a estreia do Renan Castro como titular, Batista. Esse, não sei se tem um segredo, mas se tiver, esse acho que é o grande segredo da montagem de um elenco. Ter banco que, quando entra, não sofre uma solução de continuidade, que é exatamente o que aconteceu aí com a entrada do Renan Castro. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Bandeirantes! Ô, CH, o Isaac vinha muito mal, foi criticado por todo mundo. Não dá nem para dizer, não, teve um que elogiou. Não, todo mundo criticou o Isaac. De repente mudou de treinador, o Isaac se transformou num dos principais jogadores do time do Guarani e não estará em campo. Então, qual é o peso desse desfalque? Aproveita e fala também da lateral direita, uma vez que o Cicinho tomou o terceiro cartão e estará fora em CH. O Matheus Costa entrou dentro do cérebro, da cabeça, dos calabouços, como você gosta de fazer, da mente do Isaac. O Isaac está jogando um futebol nas últimas partidas, nas mãos do Matheus, que ele nunca jogou em nenhum momento, nem na primeira nem na segunda passagem no Guarani. Então ele se tornou um jogador extremamente essencial para o meio campo do Guarani. E não ter ele tem peso. Eu gosto do Caio Melo, mas hoje o Isaac está acima. A gente tem que ser verdadeiro. Não tem por onde. Não tem por onde. Né? E isso foi construído com o trabalho do Isaac, com a competência dele e com a perspicácia e sensibilidade do treinador da equipe do Guarani. Não é? Então, o peso é grande. O peso é grande, sim. O Caio Melo é bom jogador, mas está sem ritmo de jogo, né? Eu nem sei se ele vai ter condição. O Breno tem colocado que ele já está na fase final e tem chance grande de jogar, e eu acredito na informação, mas a qualidade técnica e o momento é do Isaac. Então, respondendo objetivamente, ele vai fazer falta, sim. E bastante falta. Como um dia o Caio Melo também, quando machucou,
Eu falei a mesma coisa, que ele estava num momento bom, o Isaac não estava no mesmo nível, não é? E o Caio Melo fez falta. E agora o Isaac vai fazer bastante falta. E na lateral direita é o Justin, é ele que vai jogar, né? Nas últimas partidas ele jogou, acho que dá conta do recado. O problema é no meio-campo. Como estará o Caio Melo? Agora na lateral direita eu não vejo maiores problemas, não. A não ser, né, que eu tenho que observar. A liderança do Cicinho é incomparável. Isso vai fazer falta para o time. São 18h29. Batista, quem ganhou a camisa do Guarani na última promoção? Quem pergunta é o Edson Lencioni. Abraço para você, Edson Lencioni. Quem ganhou foi Marcela Cristina Arashi Riato. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo o nome Marcela Cristina Arashi Riato e tá vendo também o telefone 19, o código de área e o número 98244 e os 4 números finais que evidentemente não vou divulgar. Todos que participaram do programa Esporte em Debate e também durante toda a jornada em que o Guarani venceu em casa o Confiança, depois no apito final o Edu Pinheiro fez o sorteio eletrônico. A participação foi pelo canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. E na próxima jornada tem mais, tá? Teremos mais uma camisa do Guarani no próximo jogo decisivo, Guarani Tombense, também será o jogo comando da RB. E você é só ficar atento, ligado, e aí durante a semana, aí mais aproximando aí na sexta-feira, faremos aqui a divulgação. O que é que você tem que fazer para concorrer a uma camisa oficial do Guarani? 18h31, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Queria dar uma passeadinha rápida aqui no adiantado da hora no nosso Fala Galera de hoje. Quem você escalaria, está dentro do tema do momento do programa, nos lugares de Isaac e Cicinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Não tem muitas opções. Eu acho que Caio Melo no lugar do Isaac se reunir em condições físicas e o Justin, que entrou recentemente na penúltima partida do Guarani, e foi lá contra o ABC em Natal e foi bem. Aliás, todo o time foi bem lá. É muito natural isso dentro do futebol. Quando o time atravessa um bom momento, sai um jogador, entra outro e não há muita solução de continuidade. O ritmo e o nível são mantidos. Então seriam esses dois. Lucas Justin no lugar de Cicinho e o Caio Melo, desde que tenha condições de jogo, para o lugar do Isaac. Não tendo condições de jogo, aí dá para se pensar aí em Cadi, liberando um pouquinho mais o Kelvin, né? Nesse meio-campo que conta também com a presença do Diego Torres. Mas num primeiro momento, parecem boas e otimistas as informações de que Caio Melo ganhará condições de jogo. E agora o Fala Galera da Macaca. Com a ponte já garantida entre os 3 primeiros colocados ao fim da primeira fase, você levaria a força máxima no duelo contra o Londrina ou mesclaria com reservas mais base? Não, eu levaria a força máxima. O treinador vai para o seu apenas terceiro jogo, tem que ir observando, dando força de conjunto, posicionando de forma correta o time e manteria, sim, o procedimento de levar para o banco o maior número possível de jogadores da base e aí dentro das circunstâncias e necessidades apresentadas pelo jogo, aí eu poderia ir mesclando e colocando esses meninos que, aliás, estão indo muito bem e parabéns ao Marcelo Fernandes,
que vem tendo esse olhar de interesse, esse olhar de inteligência, esse olhar futurista, vendo a única saída para o clube, que é essa, de aproveitar a base, de gerar ali jogadores e de, com isso, gerar também recursos fundamentais de sobrevivência e, portanto, indispensáveis para o clube. 18h34. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo. Mites Bife. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no bairro Nova Campinas, encontra lá o tradicional kit mistura da semana. Kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes frescos e preços especiais. Para os apaixonados por hambúrguer, o destaque é o kit hambúrguer da Mites Bife. Vem com carne fresca, blends exclusivos, sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer: carne, pão, queijo cheddar, bacon, ou seja, vem o kit completo para você realmente levar e fazer aí o seu hambúrguer em casa. A família toda vai amar, viu? E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio, que leva até você cortes especiais e todo o cuidado no preparo para aquele encontro, que realmente o encontro seja sensacional, seja só de alegria. O Denilson Alves sabe bem o que é atender bem o cliente, com qualidade e tradição, que já faz parte da mesa dos campineiros. Há mais de 2 décadas, o Denilson Alves tem experiência trabalhando em casa de carnes. Passa lá na Mites Bife e confira. Mites Bife, a Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. 18h37, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? A Clínica Prime Man resolve isso com tecnologia, tratamentos avançados e total sigilo. Volte a ter prazer, potência e confiança. Mande agora um WhatsApp para 19 99787 7603. Anota aí, 19 99787 7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Bom, são 18 horas e 40 minutos hoje até às 19h30. Lembrando que tem jogo, né? Corinthians em campo, Copa do Brasil 21h30 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, na Arena, no campo do Furacão. Transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes em rede nacional. Ouvinte no ar, mais um. Ô Batista, boa noite. É Fernando Ponte Pretano. Batista, pelo amor de Deus, tem aquele zagueiro lá da base que treinou bem aí. Dá chance pro rapaz. Já é um jogo aí, tudo bem, precisa ganhar, mas já tá classificada. Põe os meninos aí para jogar. Viu que entrou os meninos aí no segundo tempo, deram conta. Eu acredito que se deixar eles jogarem, tem aquele zagueiro, não me lembro o nome dele. Ele é da base. Deveria deixar o menino jogar. Para de improvisar, pelo amor de Deus. Se tem zagueiro na base que dá para atuar aí, coloca o menino, pelo amor de Deus. Para de improvisar, que não tá dando certo. Tira esses boi cansados aí. Não adianta. Os meninos que entrou aí no segundo tempo, a Ponte Preta, ela mudou o jogo ficou mais interessante. Abraço. Abraço, já passamos pelo tema. O zagueiro é o Diego Leão, 20 anos, no Sub-20 em 2025, 21 jogos, titular absoluto, 2 gols marcados. Ele gosta de ir à frente e finalizar de cabeça, especialmente em bola parada, né? Então, jogador de muitos predicados, mas até agora não teve nenhuma oportunidade no time profissional. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, amigos da bancada. Bom, indo totalmente contra alguns torcedores, eu acho que não seria bom não, viu? 2 derby agora. Seria dos melhores do mundo, cada um ficar num grupo, né? E ter um derby aí numa possível final. Acho que ficaria mais bonito, né? Pra cidade de Campinas, um derby final de Série C, né? Porque foi o que o CH falou hoje na hora do almoço, e eu concordo plenamente. Foi que, infelizmente, um mata o outro, um derruba o outro, porque perder um derby nessa altura do campeonato vai ser trágico, né? Tanto para Ponte Preta como para Guarani. Mas se classificar os dois no mesmo grupo, né, fazer o quê? Abraço a todos aí. Darlene Anchia. Abraço, muito obrigado. Se os dois estiverem em grupos diferentes e forem os campeões, teremos 2 derbys na final. Um em cada campo. E sendo que o último derby no campo do time que tiver a melhor campanha. Então, ou teremos 2 derbys agora na segunda fase,
ou se os times estiverem em grupos diferentes, temos que torcer para os dois subirem e ainda com a primeira colocação de cada grupo. Que daí, veja, uma final de Série C aqui em Campinas, com os dois times disputando o Clássico Campineiro na final da Série C. Aí é o melhor dos mundos, né? Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Boa noite, né? Percebeu que daqui 2 semanas o paraíso acaba pra gente? Como era bom ver você gritando gol, o Boles gritando gol e ser gol mesmo. Daqui a 2 semanas volta aquela porcaria do VAR. Aquilo ali acabou com a emoção no futebol. Como é bom, você reparou na Série C como é bom sem VAR? Tem algumas injustiças, mas gol é gol e acabou. Grande abraço a todos. Paulo Neves, abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Concordo plenamente. O VAR é aquela história, né? Marca o gol e aí você não sabe se vai ou se não vai. O torcedor não sabe se vibra, se não vibra. E aí o jogador também marca o gol, mas dá uma vibrada, mas meio molão, meio bambo, né? Não vai com aquela vibração que vai que o VAR anula o gol. Então realmente tirou aquele prazer extraordinário da comemoração de um gol no futebol. Enquanto que na primeira fase da Série C, aí sim, futebol raiz, marcou o gol, se o bandeira lá, o assistente não levantou o seu instrumento, tá valendo. Não tem esse negócio de voltar atrás. Ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band. Professor Daniel Rinaldi, da Vila Industrial. Primeiro, parabenizando aí pelo ótimo trabalho do Breno, repórter sensacional, tanto na cobertura dos clubes quanto a do jogo também, e do Pedro. Creio que ficou mais dinâmico aí, tá com 2 setoristas, Batista. Muito bom o trabalho deles. Só fazendo um comentário em que o Breno colocou aí, Denis Júnior tendo dos maiores salários do Guarani é incrível, né? Aqui a tese que o Batista pode fazer, até Batista, uma sugestão, eu como professor, uma tese de mestrado e depois doutorado do incompetente motivado, porque existem várias provas no mundo corporativo e também no futebol, né? Você contrata Denis Júnior, perde um pênalti contra o Figueirense, fez aí 2 gols e pagou uma fortuna por ele. Então olha só, saiu as contratações do Pastana, entrou a do Farney, o time melhorou e ainda economiza. Realmente futebol é coisa de louco, não é uma ciência exata, bem difícil de entender. Mas vamos aí rumo à classificação e ao acesso. O Guarani está jogando muito bem e deu liga o time com o Matheus. Abraço, amigos da Band. Valeu, um abraço. Essa é boa, hein? Uma tese de mestrado e doutorado sobre o incompetente motivado. Time de futebol, empresa, na política, no governo, em tudo quanto é lugar, nas prefeituras, em todo lugar tem esse profissional. Pois não, o Pedrão, diz aí. E eu não sei se o Daniel Rinaldi vai lembrar, mas ele foi meu professor. Opa! Ele foi meu então, professor de matemática. No sexto, hoje em dia fala por ano, né? Mas no meu 6º ano, na minha 5ª série, no Colégio Crescer. Daniel Rinaldi foi meu professor de matemática. Um grande abraço. Prazer, entre aspas, reencontrar ele. Agora é ensino fundamental, né? É. Na sua época ainda era por ano? Não, mas eu sei que muitos ouvintes da rádio entendem assim, mas na minha época já era ensino fundamental. Já comecei e falei, pô, não é possível. Será que ele dorme no formol ou descobriu a pílula da juventude? Benjamin Button. Exatamente. Benjamin Button, essa é boa. Ô, bebê, o ouvinte, né, o professor Milton te elogiou. Se quiser agradecê-lo, fica à vontade. Era exatamente isso que eu gostaria de fazer. Um abraço pro professor Milton e muito obrigado pelas palavras.
É Milton ou Daniel? Qual é o nome do professor? Daniel Rinaldi. Daniel. Ah, então. Daniel Rinaldi. Desculpa. Um abraço pro Daniel. Um abraço pro Daniel, nosso ouvinte. Um grande abraço. Obrigado pelas palavras. Valeu, Daniel Rinaldi. Muito obrigado. Parabéns pela sua profissão, que é maravilhosa. Professor é a primeira profissão e as demais todas só são possíveis graças ao ensinamento do professor. Eu tenho uma filha professora, Poliana Batista Tomás, vocacionada, ela que já fez mestrado, já fez inúmeros cursos, só ainda não tem o doutorado, mas é especializada em educação infantil. Então, parabéns a todos os professores. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores, viu? Então, tem salgadas, doces e tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 até as 22h30. Aproveite também, porque tem chopp Brahma geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. Só R$ 7,90 chopp Brahma geladíssimo. E ainda tem pratos à la carte executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias, 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. Você vindo pela Boa Ventura do Amaral, você vira à direita, na esquina já tem o restaurante. E a entrada é pela Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 18h52, temas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Vamos ao tema 1. Jean Lucas, do Bahia, é convocado para a seleção brasileira no lugar de Joelinton, lesionado. Alexandro, do Flamengo, também foi cortado, mas não terá ninguém para substituí-lo. Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro no Maracanã e encerra a participação nas eliminatórias contra a Bolívia 5 dias depois. Tema 2. O São Paulo fez uma consulta para saber qual é a situação do atacante Marcos Leonardo do Al Hilal da Arábia Saudita e entender se ele seria possível transformar o interesse tem, e o São Paulo quis saber se é possível transformar o interesse em negociação. Mas o tricolor concluiu que seria quase impossível abrir conversas para tirar o centroavante de 21 anos do clube saudita neste momento, a menos de uma semana para o fim da janela de transferências
e com uma engenharia financeira complexa pela frente. A janela será fechada no dia 2 de setembro. Pauta 3. Visando evitar novos confrontos, a CBF decidiu separar as torcidas no jogo entre Brasil e Chile no Maracanã, após confusão em partida contra a Argentina. Visitantes ocuparão o setor sul do estádio com ingressos que custam R$200, mesma estratégia utilizada pelo Flamengo em jogos como mandante. A mudança ocorre após multa de 70 mil francos suíços à CBF por desordem no jogo anterior no Maracanã contra a Argentina. Reunião de segurança está marcada também para ajustar aí os detalhes. Vamos lá, CH, você escolheu qual tema para colocar hoje a sua opinião? É muito curioso ouvir, e essa foi a nota, é verdade isso que você acabou de ler, o São Paulo estuda uma engenharia financeira para contratar o Marcos Leonardo. Isso é história para boi dormir, quer contratar e depois vai dar calote, como o Corinthians está fazendo e outros times que não. Botafogo está fazendo, dando calote em todo mundo, Atlético Mineiro e por aí vai. Então, engenharia financeira do quê? Você quer fazer negócio com os árabes, com conversa fiada? Dá licença, vai contratar nada. A não ser que venha um caminhão de dinheiro. De quem? Eu acredito que não exista isso. Isso é só mais um devaneio dessas diretorias irresponsáveis que o futebol brasileiro coleciona, infelizmente. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje? Eu vou nesse também. E só lembrando o seguinte, que essa engenharia financeira não seria possível de ser viabilizada nem mesmo por engenheiros da NASA. Sabe por quê? Porque depois da Copa do Mundo de clubes nos Estados Unidos, esse jogador que já vinha muito valorizado, ficou ainda mais valorizado. E eu estranho como que ele não é lembrado para a seleção brasileira. Vem o Pombo, Richarlison, mas o Marcos Leonardo não é lembrado. Para que aqueles que têm a memória um pouquinho mais curta ou que nem acompanharam a miúde como a gente, no jogo onde o Al Hilal eliminou o Manchester City com Pepe Guardiola e tudo, o Marcos Leonardo deitou e rolou. Fez uma partida espetacular e marcou 2 gols. Num jogo eletrizante, para mim no melhor jogo da Copa do Mundo de Clubes, pelas alternativas, num 4-3 espetacular. Então ele já vinha valorizado. Então muito antes do São Paulo ficar aí criando factoide e vendendo ilusões para o seu torcedor, eu acho que o Ancelotti deveria ter olhado, principalmente agora, que são 2 jogos meramente protocolares, onde o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, graças a Deus, é o único país do planeta que nunca ficou fora de nenhuma Copa desde 1930. Nesses jogos, quase que jogos de exibição, por que não fazer alguns laboratórios e trazer figuras absolutamente conhecidas e que a gente sabe até onde podem produzir ou até onde não produzem, ao invés de dar chance para um cara que é muito jovem ainda, revelação lá do CT Rei Pelé, no Santos Futebol Clube, e que vem jogando uma bola redonda. Será que é preconceito? Porque ele está aí, em tese, num clube da 3ª divisão do futebol mundial, pela tradição? Será que é isso? Ou será que existe alguma outra explicação que alguém queira me dar do porquê dessa insistência com o Pombo, que já é muito conhecido de todos nós, nós já conhecemos todas as suas limitações, ao invés de em jogos onde o laboratório é bacana, onde a possibilidade de se testar e de se avaliar
é muito, muito, muito promissora no sentido até do rendimento do jogador por ser um jogo de menor responsabilidade, por que não aproveitar esse campo de provas e ficar trazendo as figuras carimbadas de sempre? Mas o São Paulo está vendendo ilusão. Não tem bala na agulha para isso, não, até porque o jogador está extremamente valorizado e num clube que, até onde a gente sabe, tem todos os problemas do mundo, menos problemas financeiros. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para o programa de hoje? Eu escolhi o tema 1, Batista, falando sobre o Jean Lucas, né, convocado para a seleção brasileira no lugar do Joeliton, que está machucado. O Jean Lucas, veja só, né, um baita jogador, revelado pelo Flamengo, atua como primeiro volante, atua como segundo volante, chega mais à frente, vai ter uma grande oportunidade, até porque ele aparecendo na seleção brasileira, aparece também para a Europa. Já já ele vai estar podendo ter uma possibilidade de jogar num grande europeu. Agora é o seguinte, o Bahia é quem vai perder com tudo isso, porque as finais da Copa do Nordeste contra o Confiança estão marcadas exatamente para a data FIFA. Veja só como está o calendário brasileiro e a necessidade de enxugar as datas, né? As duas finais da Copa do Nordeste vão ser bem na data FIFA, ou seja, o Jean Lucas vai ficar de fora, não vai poder atuar nas duas finais, vai prejudicar o Bahia, né? E o Alexandro do Flamengo também foi cortado, não vai ser substituído. 2 jogos que o Brasil vai ter no Maracanã. E até aproveitando para emendar até o último assunto, né, que a CBF resolveu separar as torcidas Brasil e Chile, veja só como estão as coisas, né? Com medo de briga, até mesmo entre países distintos lá no Maracanã, vão separar para a CBF não ter problemas e não ter que pagar multa de novo, como foi contra a Argentina, Batista. 19:01, pessoal, se liga nessa. A Desktop está chegando com uma oferta espetacular para você ficar online, dentro e fora de casa. Chegou a hora de turbinar aí a sua conexão. Com o Desktop Mais, você fica conectado com internet 100% fibra, mais plano controle no seu celular. Ouça aí esse combo: 10 GB de internet no celular, o WhatsApp e ligações ilimitadas, e ainda leva 2 GB extras, trazendo o seu número para Desktop. E em casa, você pode fazer a pergunta: em casa é potência total, 600 MB de internet 100% fibra ótica, a melhor do estado de São Paulo, é conexão de respeito. Tudo isso a partir de só R$ 129,99 por mês. Conexão com qualidade e estabilidade e a confiança de quem está sempre ao seu lado. Corre para garantir o seu chip grátis na loja mais próxima. Ou então acesse desktop.com.br e consulte lá a disponibilidade na sua região. Se preferir, liga 0800 100 0102. Tá esperando o quê? Bora ficar online com a Desktop. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te
ver bem, abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o futebol. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, na final realizada no Allianz Parque, Palmeiras e Bragantino empataram por 0-0 no tempo normal. O placar de ida havia sido 1-1, decisão dos pênaltis, e o Palmeiras venceu pelo placar de 4-3 e conquistou o tetracampeonato brasileiro Sub-20. Hoje é dia de Copa do Brasil, com os jogos de ida das quartas de final. 7h30 da noite tem o Clássico Mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. 9h30 tem Atlético Paranaense e Corinthians. No mesmo horário, Vasco e Botafogo. Amanhã, 7h30, esse jogo será em Salvador. Tem Bahia e Fluminense, os jogos da volta na próxima semana. Vamos trazer também destaques do Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B que tem a liderança do Goiás. Amanhã, a 24ª rodada será aberta às 9h35 com Remo e Criciúma. Prossegue na sexta, no sábado e também no domingo. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, última rodada decisiva. No próximo sábado, todos os jogos às 5 horas da tarde. Vamos ter o confronto entre Tombense e Guarani, Anápolis e Botafogo da Paraíba, Ponte Preta e Londrina, Ipiranga diante do Figueirense, Floresta e São Bernardo, Maringá e Caxias, Confiança e Retrô, Náutico e Ituano, ABC e Itabaiana, Brusque e CSA. Na classificação da Série C, o Caxias é o líder, já tem garantida a primeira colocação no geral, 37 pontos. Estão classificados Ponte Preta 33, Náutico 33, Londrina 30, São Bernardo 30. Ainda brigam por 3 vagas. O Guarani, sexto colocado com 26, Brusque, sétimo, 25, Ituano, oitavo com 24. O Floresta é o nono, 24, o Botafogo da Paraíba é o décimo com 23, Confiança 23, Figueirense 23, com chances remotas, Ipiranga 22, CSA 22. O Maringá também tem 22, porém só 4 vitórias. O Anápolis ainda briga para permanecer na Série C. Neste momento, na zona do rebaixamento, estão Itabaiana com 19, ABC com 18. Os 4 últimos são completados com o Retrô e Tombense. Esses dois já rebaixados à Série D de 2026. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:08, Pedro Piscinato chamou, falou. O Batista, a CBF divulgou as equipes de arbitragens da última rodada. Vou passar aqui primeiro da Ponte Preta, também depois já passo do Guarani. Quem apita Ponte Preta versus Londrina no próximo sábado, 5 horas da tarde, no Moisés Lucarelli, é o Leonardo Willers Lorenzato. Ele que terá como assistente número 1 Fernanda Krugler e assistente número 2
Assistente número 2, Gislan Antônio Garcia da Silva, um trio aí todo do Mato Grosso. No jogo do Guarani e Tombense, lá em Tombos, quem apita é Lucas Paulo Torezin, ele que terá como assistente número 1, Roberto Rivelino do Santos Júniors e o Weber Felipe Silva. O jogo do Guarani é uma equipe de arbitragem do Paraná. Batista? São 19:09. O ranking do Trata Brasil confirma: Campinas é líder em saneamento entre todas as cidades brasileiras e com nota 10 em todos os quesitos. Sanasa. Intervalo, aliás, ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista, Tigrão, Sérgio Jardim das Paineiras. Eu acho que vocês estão enchendo muito a bola do Guarani, cara. Só pode pretando, mas ó, devagar que o Santos é de barro, hein? Eu assisti o jogo contra o Confiança aí, ganhou com as calças na mão, tá? Com a calça na mão. Porque se fosse ver, o Confiança merecia no mínimo um empate. Tanto o goleiro do Guarani aí, esse rapaz novo aí, pegou tudo. Então, agora a Ponte Preta parece que começou a acertar o salário hoje, né? Acertar prêmio e tal. A Ponte entrando no quadrangular, no octogonal aí final, com o salário em dia tudo, é imbatível, né, cara? Um time muito melhor que o Guarani, né? Vamos falar a verdade, velho. Vocês têm que dar o braço torcido. A pontuação que a Ponte vai fazer, ela deve chegar a 36 pontos. O Guarani no máximo que vai chegar aí é 29, mas eu acho que ele perde do Tombense lá. Porque tem mala preta, mala branca, azul, tudo rodando aí. Tá bom? Mas dá uma analisadinha nisso aí, Tigrão. Vocês estão dando muita bola pro Guarani aí, cara. O Guarani não tá com esse time todo, não. Assistiu o jogo, pelo que eu entendo de futebol, cara. Ganhou com as calças na mão do Confiança. E pela torcida que também inflamou, né? Em cima do time do Confiança, eles ficaram com medo, né? Abraço, muito obrigado. Olha, muito relativo, né, esse negócio de pontuação. O ano passado, o Botafogo fez 41 pontos. É o time que conseguiu a maior pontuação nesse regulamento de campeonato de Série C, que foi implantado em 2022. 3 anos. E a maior pontuação foi do Botafogo. Fez 41 pontos na primeira fase. Quando chegou na segunda fase, o time foi muito mal. Não subiu e terminou em último lugar. Fez apenas 5 pontos. Então, não dá, né, para fazer esse tipo de comparação. Então, é por isso que a gente opta aqui em seguir pelo caminho de que os dois têm possibilidade. Ano passado, o Remo se classificou com 26 pontos e em último, 8º. Se classificou na última rodada em 8º lugar. E o Remo subiu e o Botafogo, que foi líder de ponta a ponta, Botafogo da Paraíba, não subiu. Então, durma-se com um barulho destes. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Quem fala aqui é José Bugrino. Ô, Batista, o maior jogador para o Guarani daqui para frente, para esse último jogo e os outros jogos da outra fase, o maior jogador do Guarani se chama Bicho. Tem que pagar bicho. Se pagar o bicho, Batista, esses caras vão comer a grama. Se não fizer nada disso, pode ter certeza, não vai subir, Batista. É sempre assim. Eu tenho 71 anos, já vi muitas coisas do Guarani. Muitas das vezes que não pagou bicho, teve para subir, o jogador afinou. Também teve para cair, caiu porque jogadores também não jogaram. Então, você pagando bicho, esses caras vão comer grama, Batista. Funciona desta forma. Jogador é assim, Batista. Valeu, José Bugrino. Ok?
Abraço, muito obrigado pela sua participação. Acho que é o Tigrão, né, que conta a história de um treinador que disse, olha, vocês querem bicho. Levou os jogadores no zoológico. Olha o bicho aí, ó. Querem bicho? Tá aí o bicho. O ouvinte tá dizendo, melhor jogador é o bicho. Tem que dar o bicho. Esse negócio de bicho começou com o Vasco, Rio de Janeiro, lá nos anos 9 a.C. Naquela época, os abastados torcedores premiavam os melhores jogadores com um animal. Levavam uma cabra, um porco, um bicho. Aliás, eu comecei em rádio fazendo programa musical, lá em São Joaquim da Barra. E eu cheguei a ganhar uma galinha de presente. O pessoal ia lá na rádio e levava abóbora. Às vezes era ouvinte rural e uma certa feita foi lá uma ouvinte e levou uma galinha viva. Pelo menos se tivesse assada, tava melhor, né? Mas não, ela levou a galinha viva. Ainda teve que depenar a galinha, teve que destroncar o pescoço. Um negócio horroroso. Que maldade. Mas antigamente era assim, ô Tigrão. A minha mãe tinha que destroncar o pescoço da galinha. Depois colocava ela num tacho de água fervente para amolecer. E aí depois arrancava todas as penas. Aí ia no fogão, metia fogo lá no fogão e passava o frango para queimar aquelas penugens, né? Aquilo era um e o cheiro que ficava desgraçado. Cheiro fedia. É maneira de falar, né? Porque é um negócio fedido, pô. Queimando pena. Só depois que ia cozinhar o frango, olha só, e os caras falam antigamente que era bom. Pô, bom é hoje, pô. Você vai no supermercado, aliás, vai lá e compra o frango na televisão de cachorro. Já vem pronto. Já vem temperado. Já vem com a farofa. Pô, agora é que é bom, hein, mano? Esse que a ouvinte te levou lá, é melhor, viu, Batista? Apesar do cheiro, a hora que queimava as penugens, mas era o frango genuinamente caipira, né? Que era, em regra, criado solto no terreiro, como a gente gostava de dizer, sem nenhuma alusão aqui ao Marcião, o doutor Márcio advogado, mas era criado no terreiro, solto, né? Comendo resto de comida, verdura, folhas de verdura, insetos, de vez em quando alguma coisinha de milho. Então, outro dia eu comi um frango caipira. Que foi comprado aqui em casa, tal, de um criador. E aí foi feito um frango caipira, né? Ao molho pardo. Parece outro bicho. Nem parece o mesmo. Esse frango que você compra pronto, assado, ou cru, e assa, ou cozinha em casa, ou frita, eu tenho que comer com um prendedor no nariz. Porque o cheiro de produto químico e de ração e o gosto é impressionante. Porque o frango antes demorava aí 4 meses para estar no ponto de ser abatido, criado solto, né? Carne firme, vermelha. Hoje os caras abatem o frango, hoje ele é pintinho, amanhã já está abatido. Porque é hormônio, é ração, é um monte de suplemento, tal, para o frango inflar, né? Tem hora que você corta o frango assim, depois que ele tá limpo, o frango industrial, né? Sai vento lá de dentro, de tão inchado que ele tá, né? Então a gente come esse daí, é o que temos. No restaurante, né? Mas esse que a mulher levou pra você lá, apesar do cheiro da penugem, a hora que passava ele no fogão, no fogo, né? Depois de depenado, esse bem feitinho é espetacular. É outro bicho, parece outro alimento. Isso eu tô falando com alguma propriedade, que eu já comi frango caipira.
E como sempre. E de vez em quando não tem alternativa. Come o frango aí feito industrialmente, né? O frango à base mesmo de produtos comerciais que viabilizam, ele fica pesadão, ele fica grande logo, fica bonitão, né? Fica até maquiado, mas o gosto tá louco, rapaz. Bom, são 19. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos. E quem ganha os presentes são vocês. Esse ano a roleta premiada está de volta com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$ 350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Vale compras de até R$ 100 e brindes exclusivos. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes da promoção. São elas: Nakata, Taranto, Ranali, Recrim, KS, KPA, Kit Companhia, Juridi, Perfect e Mobensani. Este é um grande momento também para fazer aquela revisão no carro e garantir um presentão da Rocha Autopeças. Acesse agora rochaautopeças.com.br, confira as regras para participar do Roleta Premiada. E lá também você vai encontrar o endereço das 7 lojas. Escolha a loja mais próxima de você. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário da Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar. Batista, boa noite. Para que Ponte e Guarani não caiam no mesmo grupo, qual seria a colocação de cada um para que isso não aconteça? Adalberto, Campinas. Obrigado, boa tarde para vocês. Bom, o Pedro Piscinato, que fez esse levantamento. O que é que os times têm que fazer na rodada 19 para que não fiquem no mesmo grupo? Vamos lá, atualmente o Guarani está na 6ª posição, tem 26 pontos somados e não conseguiria alcançar o 5º colocado São Bernardo, que tem 30, ou seja, o Guarani só sairia, assim podemos dizer, do grupo da Ponte Preta, ficando na 8ª posição. Isso porque também a Ponte Preta não pode sair ou da 2ª ou da 3ª. Então vamos lá, o Guarani é 6º colocado e tem 26 pontos. O Guarani teria que perder para o Tombense no sábado. Além disso, o Brusque vencer o CSA em casa, o Ituano ganhar do Náutico fora de casa. Além disso, o Floresta, o Botafogo e o Confiança perderem os seus jogos. Batista, é uma combinação muito difícil aí. O Guarani teria que torcer para Brusque e Ituano vencer, além de Floresta, Botafogo e Confiança perder. Tá dizendo aqui o ouvinte qual a altura do Diego Leão. Gustavo Silva. Não tenho a altura do Diego Leão. Mas 1,80. Provavelmente, né? Acho que deve ter até mais de 1,80. Porque você veja, quando ele sobe, claro que tem impulsão, né? Mas ele vai acima. É impressionante. Na copinha, ele ia à frente lá para escorar de cabeça. E o gol, o poste tem 2,14 metros. Com a impulsão, ele ia lá em cima, na altura do travessão. Então, eu não tenho aqui a altura, mas provavelmente ele deve ter Pegou mais aí, Pedrão? De 1,85 m. Oi, Tigrão. Pega a altura do homem aí, você que é ratão de internet, já tira a dúvida aí, mas acho que é 1,82. Estamos procurando aqui, porém tá difícil, porém tá difícil achar essa informação. Não, mas você já vai achar já.
Você é ninja. Eu vi o Diego Leão na Copa São Paulo e gostei muito. E também, se a altura fosse sinal de competência na zaga, a ponto não teria dispensado o Concha. Ou então o Eberlin já ia logo lá no Bosque e contrataria a dona Girafa para jogar com a 3. Jogador da zaga tem que ter uma altura pelo menos razoável e tem que ter posicionamento. É isso. Tem que ter um negócio chamado tempo de bola. E é isso que mais me encanta no Diego Leão. Diego Leão tem 1,86 m. Porra, acertei na mosca. Falei antes, 1,85 m. Hoje só se falam aí de zagueiro de quase 2 metros, 2,2 m, e poste pra lá e poste pra cá. Pô, 1,86 m com uma boa impulsão e um bom posicionamento, tá ótimo. Tá ótimo. O cara tem que ter tempo de bola, tem que saber onde ela vai. Tem que marcar a bola e saber onde tá o jogador, não ficar marcando só a bola, também encostar no adversário. O menino tá prontinho. Prontinho, absolutamente pronto. Pode botar pra jogar que não sai mais do time. E agora na lata. Responde na lata. Jean Lucas mereceu a convocação para a seleção brasileira. E se fosse convocar alguém para o lugar do Alexandro, que foi cortado na lateral esquerda, quem você convocaria? Começa com você, CH. Bom, sobre o Gianluca, ele está jogando muito no Bahia e merece a oportunidade. Mas eu tenho um ponto de interrogação, porque aí vem personalidade, oportunidade, uma série de coisas. E eu também não convocaria ninguém para o lugar do Alexandro. E você, bebê? Para mim, mereceu a convocação, tá jogando muito. E no lugar do Alexandro, realmente nem tem a necessidade de convocar. E você, Tigrão, a sua reflexão? Eu acho que a convocação foi justa e acho que para 2 jogos assim, meramente de cumprimento de tabela, também não há necessidade de mais um lateral esquerdo, não. Vamos lá, Tigrão, eu sigo com você. Inocentado em investigação sobre envolvimento com apostas, Lucas Paquetá, hoje no West Ham, voltou a gerar interesse nos clubes ingleses. O meio-campo se tornou o principal alvo do Tottenham, de acordo com a imprensa inglesa. O Manchester City e Crystal Palace também estariam de olho no atleta. Na sua opinião, Paquetá é subestimado ou superestimado? Para mim, superestimado. E para você, Breno Beretta, Paquetá, subestimado ou superestimado? Eu acredito que ele é subestimado pelo seguinte, porque ele é um dos poucos que joga o bom futebol do clube na seleção brasileira. Se for por esse o parâmetro, eu acho que ele é subestimado. E você, CH, a sua reflexão? Nós não temos mais jogadores extra-série. Então, eu acho que ele pratica um bom futebol, tem mercado, é um cara inteligente, graças a Deus se livrou dessa acusação. Eu acho que é subestimado, Batista. Eu sigo com você, CH. Quais os resultados dos clássicos de hoje pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil? Vasco, Botafogo ou empate, jogo é em São Januário. Atlético Mineiro, Cruzeiro ou empate na Arena MRV? Bom, no jogo do Vasco e Botafogo, empate. No jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro, empate. E Atlético Paranaense e Corinthians? Corinthians. Esse jogo com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. E você, Tigrão, quais são os seus palpites para hoje? Vitórias de Botafogo e Atlético Mineiro e também do Corinthians. E você, Breno Beretta? Para mim, vence o Atlético Mineiro
empate Atlético Paranaense e Corinthians, empate Vasco e Botafogo. Olha, antes do encerramento, ouvintes dizendo que o Dudu retornou para o Vitória. A imprensa de Salvador havia noticiado de que o Vitória tinha requisitado o retorno do Dudu. Mas o Pedro Piscinato esteve hoje lá no treinamento e observou a presença do Dudu treinando. E aí, tem mais alguma informação, hein, Pedrão? Batista, a última informação que a gente teve é essa mesmo. O Dudu treinou normalmente, assim como o Serginho. Só se aconteceu algo, o que o Vitória solicitou, esse retorno do Dudu do período do almoço até agora, até o final da tarde, final do dia. Mas a informação que eu tenho é que o Dudu fica na Ponte Preta. Inclusive, foi um dos jogadores que receberam pelo menos parte dos salários que estavam atrasados. E eu falei com o Batista. Paulo Santana e ele me disse que a Ponte não recebeu nenhuma comunicação. Pois não, bebê? Eu ia falar a mesma coisa que eu acabei de conversar com ele. Eu pedi aqui a informação para outras pessoas, outras fontes também, mas com ele, que é oficial da Ponte, ele disse, olha, até agora eu não fui informado sobre nada a respeito disso daí, senão ele já teria até divulgado. Ó, o Vitória pediu e o Dudu tá indo embora, né? Valeu, bebê, um abraço, até amanhã. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço, até amanhã, Tigrão. Amanhã a informação que eu tenho é que o Dudu foi consultado, mas depois dos 8-0 ele falou, professor, o senhor deixa eu aqui mesmo? É melhor. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço e até amanhã, CH. Um abraço, boa noite. Valeu, Pedrão, um abraço, até amanhã. Valeu, Batista, grande abraço e até amanhã. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. 7 horas 31 minutos. Boa noite a você que está na